Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindo ao nosso canal de comentários de textos bíblicos e também de lições relacionadas à escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar comentando sobre um dos 3 profetas que profetizaram após o cativeiro babilônico. Zacarias é um livro profético que tem 14 capítulos, onde nós vamos encontrar a divisão do seu livro. Ele profetiza em 2 momentos. O primeiro momento está relacionado ao contexto da qual ele está vivendo, e cerca de 40 anos depois ele vai profetizar relacionado ao advento do Messias, tanto na sua primeira aparição quanto na sua segunda manifestação. Zacarias era descendente da casa de Levi, sacerdote, que nasceu na Babilônia. Após o decreto de Ciro, para que o povo que estava cativo pudessem voltar para a sua terra, Zacarias, ele vem na primeira leva, ali, que tinha a liderança de Zorobabel e também a liderança espiritual do sumo sacerdote Josué. Veio junto com o profeta Ageu. Tanto Ageu como Zacarias, eles datam o início da sua profecia. Cerca de 2 meses após o início da mensagem profética, que foi ali proclamada por Ageu, Zacarias, ele surge no cenário. Então, o contexto inicial de Ageu e Zacarias é o mesmo. O povo havia voltado do cativeiro, iniciaram a reconstrução ali do templo, a edificação da cidade. Só que diante da oposição dos samaritanos, dos oficiais persas e também de muitos inimigos que o povo hebreu tinha agora ali naquela região, então eles vão abandonar o projeto de edificação da casa. Então a primeira mensagem do capítulo 1 ao capítulo de número 8, Zacarias vai trazer uma mensagem de exortação e de encorajamento, dizendo que é tempo de reconstruir, é tempo de restaurar, é tempo de cuidar das coisas de Deus. Então ele traz o que? Essa mensagem, que o povo não poderia negligenciar o local de adoração. O povo tinha que retornar para o Senhor, tinha que voltar a reconstruir. Então, ele e Ageu vão profetizar em relação a essa edificação ali do templo, ali em Jerusalém. Dentro do seu livro, Zacarias, ele é o maior livro dos profetas menores e também o mais difícil, porque a primeira mensagem ele traz ali para o seu povo, para os judeus que haviam sido repatriados, retornaram para a sua terra. Ele vai trazer 8 visões noturnas, 8 revelações proféticas da parte de Deus para o seu povo. Dessas 8 visões, 5 está relacionado à edificação, ao encorajamento, está relacionado
para que o povo seja despertado, para que o povo venha se relacionar com Deus, retornar à comunhão. E 3 dessas visões são visões mais relacionadas com correção, mais relacionada, podemos dizer, com o julgamento. Nós não vamos aqui tratar, que o foco da lição aqui não trata dessas visões que o profeta Zacarias ele vai apresentar. Mas ele deixa bem em ênfase na sua profecia é que a reconstrução não era um projeto humano, que a reconstrução do templo era uma necessidade espiritual. Sabemos que no tempo antigo havia os sacrifícios, as ofertas ali no templo, o templo era local de adoração, então o povo deveria ali se envolver com essa obra espiritualmente, porque o Espírito de Deus estaria manifestando no coração do povo, para que o povo ali apresentasse ali a sua adoração, a sua disponibilidade em construir a casa de Deus, em reparar ali aquilo que havia sido destruído. Então ele mostra que os seus contemporâneos foram castigados, foram afligidos porque negligenciaram a adoração a Deus, a comunhão com Ele. E o profeta Zacarias, ele trabalha ali com a mensagem profética nesse sentido. Capítulo 7, capítulo 8 vai trazer o que? Um questionamento. O povo, quando foi levado para o cativeiro, lá na Babilônia, o povo estabeleceu alguns dias, alguns meses de jejum para se lamentar, para clamar diante de toda aquela situação dramática que eles viveram, que eles sofreram, que foi a retirada da sua terra, a perca ali dos seus bens e levado para o cativeiro. Então agora eles estavam na sua terra e o templo estava reconstruído. E a pergunta era, olha, antes nós lamentávamos, nos jejuávamos, clamávamos, agora não há mais necessidade disso? E o profeta, que também era sacerdote, ele fala da necessidade do povo continuar o que? Com essas práticas. Só que essas práticas não poderia ser apenas a questão da religiosidade, do ritualismo, mas que o povo deveria se derramar diante de Deus, verdadeiramente adorar a Deus em verdade, adorar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu envolvimento. Então ele disse que jejum, que as práticas, elas deveriam serem dado continuidade, mas agora com uma ênfase diferente. Antes era motivo de dor, motivo de tristeza, motivo de ali as pessoas elas sentirem ali a dor de tudo aquilo que aconteceu. Mas agora eles deveriam continuar com essa prática, mas relembrando que a graça, a misericórdia, o favor de Deus para as suas vidas, o favor de Deus para aqueles que ali haviam retornado. Então aquilo que era praticado, que era motivo de dor, mas agora era motivo de alegria. Uma das coisas que eles deveriam fazerem era a questão da gratidão, serem grato a Deus,
por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus estava fazendo. Porque antes eles estavam o quê? Prisioneiros em uma terra distante, mas agora eles estavam ali na sua terra. Então era motivo de estarem alegres, regozijarem, era motivo de bem-aventurança, muita alegria para eles de ter alcançado ali o retorno, porque Deus havia prometido que traria de volta um remanescente. Então, na primeira parte da profecia, nós vemos esse encorajamento, nós vemos o profeta profetizando nessa questão. Agora, com o passar da reconstrução do tempo, com o passar dos dias, eles esperavam que o descendente de Davi se levantasse, o renovo profetizado por Zacarias, ou melhor, por Isaías e outros profetas se apresentassem. Então, o que faltava para que o Messias ele viesse para restaurar a nação, para restaurar o seu povo? E o profeta Zacarias, ele vai profetizar sobre o primeiro advento de Cristo, que o seu rei, o seu Messias viria, mas viria montado em um jumentinho. Viria para estabelecer ali uma aliança com seu povo, do qual os seus pecados seriam o quê? Seriam perdoados. Então ele vai trazer várias profecias em relação ao ministério profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o profeta menor que mais vai falar desses adventos, vai falar dessa manifestação do Emanuel, do Deus conosco. E ao mesmo tempo que ele fala do advento do Messias, da qual seria a pedra de esquina, da qual a nação seria edificada, aonde nós vamos ver Jesus fazendo essa aplicação para a igreja, que é o Israel espiritual de Deus. Hoje é a igreja, porque não existe igreja sem o fundamento da qual é Cristo. Cristo é a principal pedra angular da qual a igreja está edificada. E ele também vai profetizar sobre um futuro distante, falando do segundo advento do Messias, onde ele vai dizer que o anticristo se levantaria. A gente usa essa expressão, ele não vai usar no texto, a gente sabe que ele está falando do anticristo, que iria se levantar, que o povo iria ali se arrepender, iria voltar para Deus, que era tempo de buscar a Deus, que o povo haveria de voltar para Deus, aonde o Messias destruiria todos os seus inimigos e restauraria ali a casa de Davi, aonde a lei sairia de Jerusalém e todos os povos eles seriam abençoados. E nós sabemos que neste advento, na vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, para restabelecer o reino messiânico, o reino do Messias, o milênio, nós vamos ver que a igreja virá gloriosa com Jesus nesse cortejo ali, para que tudo seja cumprido conforme foi profetizado por todos os profetas do Senhor. Então que Deus continue te abençoando e que você possa continuar fazendo vereda justa, vereda direita, para que você possa ser encontrado digno de ser arrebatado na sua primeira vinda e possa voltar na sua segunda vinda gloriosa, para que o reino de Deus seja verdadeiramente implantado na sua plenitude sobre a face dessa terra em que aqui nós estamos vivendo. Então que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.